Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos lendo o livro de Hebreus. Bora lá? A Ti, Senhor, nós somos gratos porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. O Senhor nos ouve. O Senhor é um Pai amoroso, misericordioso. Obrigado pela Sua graça que é derramada sobre as nossas vidas. Obrigado por a Sua misericórdia que se renova todas as manhãs sobre as nossas vidas. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, porque tem cuidado de nós. Obrigado pela tua fidelidade, pela sua graça, pelo seu amor. Obrigado, Pai, porque até nos pequenos detalhes o Senhor tem cuidado de nós. Como disse a música, é só clamar e o Senhor está presente, o Senhor está conosco, o Senhor está a todo momento cuidando de nós. Louvado, exaltado e engrandecido seja teu nome. O Senhor é maravilhoso. Não há outro Deus além de ti, e não há Deus como o Senhor. O Senhor é grandioso. Toda honra e toda glória seja dado a ti, todo louvor, toda adoração seja dada somente a ti, Criador dos céus e da terra. Santo, 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 o único digno de ser louvado, o único digno de ser adorado. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado por tudo. Espírito Santo, vem nesta manhã ministrar aos nossos corações através da tua palavra, para a honra e glória do teu nome, para louvor do teu nome. Que possamos compreender o que vamos ler e que isso possa tocar os nossos corações e trazer transformação em nossas vidas. Espírito Santo, derrama dos teus dons conforme a tua vontade e o teu querer, mas nós estamos disponíveis para receber tudo que vem de ti. Dom de sabedoria, de conhecimento, profecia, discernimento, dom de conhecimento, de trabalho, de serviço, de evangelismo, mestre, pastor, profeta, dom de cura, fé, línguas e suas interpretações, discernimento de espíritos. Ah, Senhor, não nos deixe ser enganado, que possamos sim estar cheios do dom de discernimento de espíritos e que possamos, como filhos, ouvir a voz do bom pastor e discernir a voz daquele que não é o bom pastor, para a honra e glória do teu nome, para louvor do teu reino, Senhor. Te peço também, Pai, não nos deixe de fora do que o Senhor tem preparado para este tempo, do que o Senhor tem preparado para estes momentos. Não nos deixe de fora, Senhor. Esteja abrindo os nossos olhos para que estejamos atentos aos sinais e que possamos compreender os sinais e estar cada vez mais preparado para a sua volta. Maranata, Senhor Jesus, nós desejamos a tua volta, nós ansiamos pela sua volta e aguardamos de todo o coração pela sua volta. Então não nos deixe ficar perdidos, mas sempre atentos e vigilantes, como diz a tua palavra. Senhor, seja com a nossa nação, que o Senhor venha estar despertando a sua igreja e perdoando o seu povo, perdoando este povo idólatra, esse povo cheio de iniquidade, de prostituição, esse povo que adora outros deuses, esse povo que tem abandonado o Senhor.
Tem misericórdia, Pai. Que teu Espírito possa agir sobre esses que um dia te conheceram, mas hoje viraram as costas para ti. Ou então esses que falsamente conhecem ao Senhor. Desperta a tua igreja, começando pela sua liderança, que realmente haja um quebrantar nos corações, uma sede de te buscar e de te conhecer e de andar contigo todos os dias. Traga paz, Senhor, para Jerusalém, seja com aquele povo ali no Oriente Médio. O Senhor esteja consolando aqueles que perderam seus entes nesta guerra, neste conflito. O Senhor conhece, só o Senhor conhece os corações daqueles que estão em combate, daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão sendo perseguidos. Espírito Santo, continue agindo naquele lugar e transforme e converta aquelas pessoas para a honra e glória do teu nome. Para que o Oriente Médio reconheça Jesus como o Messias, para a honra e glória do teu nome, para o louvor do teu nome, para que teu nome seja exaltado e glorificado ali, ao redor e em volta, para que o Senhor seja exaltado no meio daquele povo que tanto te odeia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos ensina, Senhor, a perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que têm nos perseguido, aqueles que de alguma maneira nos fez algum mal, mas que possamos também ter uma vida segundo a tua vontade, o teu querer, abandonando intrigas, abandonando discussões que não nos leva a lugar nenhum, para a honra e glória do teu nome, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então, a gente está lendo o livro de Hebreus e hoje a gente vai ler o último capítulo do livro de Hebreus. Então, a gente já viu o quanto maravilhoso é e o quanto o autor do livro de Hebreus, nesses 12 capítulos, 13 capítulos, ele está exortando a igreja de Cristo. Ele está querendo trazer essa igreja, que não é uma igreja nova, para a maturidade. Ele está mostrando para ela quem é Cristo, porque mesmo ela sendo uma igreja velha, ela está vivendo ainda as primícias como um bebezinho que começa a tomar o leite e gatinhar. E o autor da carta fala, cara, você já tinha que estar ensinando, vocês já têm idade e experiência para serem mestres, mas mesmo assim continuam tomando leitinho. E então o autor ele está exortando a igreja. Ele está mostrando aos hebreus as coisas que acontecem, está falando, não olhe para trás de forma alguma. Esforce-se para viver segundo a vontade do Senhor. Para de querer olhar, não caia, porque será difícil a sua volta. E outra, não persista em pecar. Não persista naquele pecado que você acha prazeroso. Fuja dele. Porque se você persistir no pecado deliberadamente, sabendo que aquilo é errado, você será cobrado no fim dos tempos. No dia do juízo você será cobrado. E ai daquele que faz isso, porque ele fala que é o mesmo que profanar o sangue de Jesus. Olha o quão pesado é um dia conhecer a Cristo, andar na sua jornada e cometer os pecados novamente. Como aquele cachorro que vomita e volta para comer do próprio vômito. Como o povo que estava no deserto e desejou voltar para o Egito.
E a gente leu lá em Números 14 o quanto o Senhor ficou irado com isso, ao ponto de querer destruir todo aquele povo. Se não fosse o clamor e a intercessão de Moisés, Deus teria destruído toda aquela nação. Mas, mesmo assim, ele não destruiu, mas não permitiu que aquela nação entrasse na terra prometida. E por isso vagaram por 40 anos no deserto. Que a gente não seja como essa nação que duvida do Senhor. E aí a gente leu ontem sobre também ser disciplinado pelo Senhor. E quantas dificuldades temos em ser disciplinados, em sermos exortados, em sermos colocados de volta ao caminho. E quantas vezes é necessário essa disciplina para que possamos participar da santidade do Senhor. Porque se o Senhor nos deixa jogados, largados de qualquer forma, sem correção, a gente vai viver assim como Paulo escreve aos Romanos no começo. São pessoas que se dizem cristãs, mas vivem a iniquidade como se aquilo fosse comum e fosse normal. Por muitas vezes por falta de ensino. Então a disciplina tem a ver muitas vezes com isso, com te ensinar, te colocar de volta na rota, para que você participe da santidade do Senhor. Para que nós, através de Jesus Cristo, sejamos santificados em Cristo Jesus. Então devemos nos alegrar com a disciplina, com a santificação, que muitas vezes é dolorosa. E esperarmos e aguardarmos esse reino, agradecidos e adorando ao Senhor de modo aceitável, com reverência e temor. Lembrando que Deus é fogo consumidor. E aí a gente começa, então, o capítulo 13. No meu título é Exortações Finais. Então significa que tudo foi uma exortação. Para que essa igreja não perca o caminho. Para que ela esteja firmada e com os olhos sempre firmados no Senhor. Capítulo 13, versículo 1. Seja constante o amor fraternal. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Aqui a gente tem o próprio Ló, né? Que sendo fraterno, que sendo audacioso, acolheu anjos dentro da sua casa. E a sua hospitalidade foi tamanha que ele ofereceu até as suas próprias filhas para aqueles homens que desejavam fazer mal àqueles anjos. Então sejamos, né, hospitaleiros, fraternos, amorosos. Versículo 3, lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se você mesmo estivesse sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros, conservando-se livres do amor ao dinheiro, conservando-se livres do amor ao dinheiro e contendo-se com o que você tem, porque Deus mesmo diz: nunca deixarei, nunca o abandonarei. Então ele está deixando bem claro, né, desde o 4, que precisamos honrar
ter um casamento honrado por todos, que o nosso leito conjugal seja conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. E é interessante, né? Hoje já quase deu uma. Eu não sei se é porque também não vejo mais TV aberta, mas eu lembro que nos anos 2000, assim, ali pelo começo, o quanto a imoralidade dentro da sexualidade do casal foi incutida e forte com o swing. Vamos curtir, vamos ter mais pessoas dentro do nosso relacionamento, vamos permitir isso. E quanto isso foi se tornando comum no mundo lá fora, como isso foi se tornando natural. Não, é só para a gente curtir junto, vamos lá, isso é normal. Todo mundo, afinal de contas, todo mundo está fazendo. E teve um período que isso era natural, isso era muito forte, era muito comum. E aí hoje a gente tem também muitas outras coisas, né, acontecendo. E como o adultério também se transformou em algo comum, algo normal. Mas é muito engraçado que se você pegar, cara, eu posso dizer que bem mais da metade das pessoas não desejam ser traídas. Elas não querem viver os princípios bíblicos, mas não desejam de forma alguma serem traídas, né? E aqui ele fala também de conservar-nos livres do amor ao dinheiro. Quantas vezes, por amor ao dinheiro, profanamos e entregamos o nosso próprio lar? Quantas vezes, por amor ao dinheiro, entregamos os nossos cônjuges na mão dos inimigos? Por que, Éder? Porque as abandonamos. Vamos trabalhar, trabalhamos, não temos um relacionamento, não conversamos, não temos intimidade, porque o dinheiro é mais importante. Preciso trabalhar, preciso trazer dinheiro, preciso sustentar o meu lar. E aqui ele fala: contentam-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então precisamos nos contentar com o que o Deus nos permitiu, com o que Deus nos deu. Ontem, ontem não, segunda-feira a gente teve uma confraternização, depois ainda alonguei um pouco essa confraternização na casa de um amigo, e eu ouvi uma história muito interessante de um cara que era paralítico. E por 35 anos esse cara clamou pela cura, todos os dias. Todos os dias ele ia na igreja e as pessoas oravam pela cura dele. E este cara na cadeira de roda por 35 anos, com o seu testemunho e a sua fé, converteu muita gente. Levou muita gente para o evangelho. E um dia, numa igreja, uma profetisa olhou para ele e falou assim: eu não vou te curar, porque a cura não é para você. Você não é um homem para andar, você não é um homem digno de andar de duas pernas. O cara ficou revoltado e continuou clamando e buscando pela cura. E numa bela manhã, orando por ele, esse cara foi curado. Levantou da cadeira de roda e começou a andar. E ele começou a testemunhar sobre sua cura, seu milagre, começou a enriquecer e começou a ganhar, ter dinheiro, ter conquistas, e começou a roubar, a traficar, e começou a se envolver com coisas que não devia. E do nada ele tinha casas grandes, carro grande, coisas milionárias, e começou a se envolver com traficantes, e sua vida se tornou um inferno. Ao ponto de um belo dia
ele ser perseguido e tomou um tiro na espinha e voltou para a cadeira de rodas. E aí ele encontrou então com essa mulher, ela falou: Deus te avisou, mas você escolheu não ouvir. Deus te mostrou o que era necessário e agora você está de volta para a cadeira de rodas. Onde eu quero chegar? Muitas vezes a gente clama por riqueza, por ser milionário, bem-sucedido e ter sucesso. Como é o nosso coração com o dinheiro? Se tivermos sucesso, sermos milionários e bem-sucedidos, continuaremos buscando ao Senhor? Ou deixaremos Ele de lado? Então, não digo que a gente não deve buscar, mas digo que devemos educar os nossos corações. Realmente, a riqueza vai nos aproximar ou nos afastar do Senhor? Para que você deseja essa riqueza? O que ela vai te trazer? Muitas vezes Deus vai passar a eternidade, a vida toda nossa, na verdade, nos sustentando o necessário para que possamos viver e para que continuemos buscando Ele em intimidade, em humildade. Porque Ele conhece o nosso coração e conhece o nosso futuro. E Ele sabe que se Ele der riqueza para nós, vamos ser como o jovem rico, que amaremos mais o dinheiro do que ao próprio Deus. Então, confiemos no Senhor e sabendo que Ele nos dá o que é necessário, porque Ele conhece os nossos corações. E muitas vezes a gente também Deus quer nos abençoar, mas também ficamos esperando por um milagre, né? E Ele fala, cara, vai trabalhar, vai fazer o que é preciso ser feito, que eu vou te honrar. Tem uma história do rei Uzias, e na história dele fala que Deus o prosperou. E no seu reinado ele foi próspero, mas chegou um momento que ele caiu porque ele achou que aquela prosperidade vinha dele mesmo. E ele se autoexaltou e Deus o derrubou. E ele caiu então em pecado e foi cortado. Então precisamos pensar se o dinheiro vai nos aproximar de Deus e fazer com que o reino dele cresça através das nossas vidas, ou se Deus nos der dinheiro, vai fazer nos afastar dele. Nós somos idólatras, né, do dinheiro. Versículo 6. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor é meu ajudador e não temerei. O que podem me fazer os homens, se estou na mão do Senhor? E se temos a vida eterna com Ele? Mesmo que os homens possam nos tirar a vida, esta vida, a eterna, eles não podem, se estivermos com os nossos olhos e os nossos corações firmados no Senhor. 7. Lembre-se dos seus líderes, que lhe falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Olha que legal. Então ele está falando que o mesmo Jesus que abandonou, que abençoou os seus líderes, aqueles que te ensinaram, ele também pode te abençoar. Ele também pode transformar a sua vida como transformou a vida dos antepassados. Eu lendo isso aqui, eu me lembrei, tem um tio da Márcia que ele foi pastor, ele ainda é pastor, mas já está aposentado. E de vez em quando ele começa a contar as suas histórias, né, quando é lhe dada a palavra nas reuniões de família. E eu fico ouvindo atento, cara, porque são histórias muito interessantes. Mas a própria família já não presta mais atenção.
Parece que os milagres que ele viveu e a maneira como ele viveu perante Cristo, para a família já não é mais relevante. Você percebe, a gente estava, já vai fazer isso um ano, né? Mas a gente estava numa reunião de família de final de ano e ele contando uma história impressionante, cara. Eu fico impressionado, porque eu tenho vontade de ter essa intimidade que ele tinha. E aí você olha ao redor as pessoas no celular, as pessoas conversando, não está prestando atenção no que ele está falando. E como ele é uma pessoa calma, né? A maneira dele falar não é rápida, é pausadamente, ele vai falando. E a gente vive uma geração, principalmente dos jovens hoje, que tudo tem que ser muito acelerado, tudo é 2x, tudo é muito rápido, você não tem mais paciência para ouvir alguém, para estudar. E ali ele contava de seus testemunhos, de como Deus era presente, de como ele ouvia a voz de Deus. Eu ouvi isso, cara, a gente num retiro, o tempo fechado, chovendo, ele orou para que à tarde abrisse o sol, para que houvesse um batismo na piscina. À tarde abriu o sol e houve o batismo. E um dia ele contando esses testemunhos de que Deus falando com ele, mandando ele voltar para pegar uma pessoa que estava num ponto de ônibus que ele não sabia quem era. E ele relutou para fazer isso, mas no fim ele obedeceu ao Senhor e descobriu que esse cara que estava no ponto de ônibus estava indo para se suicidar. E quando ele pegou esse cara, levou esse cara no destino dele, e ali ele pregou de Jesus para esse cara, e esse cara se converteu e foi transformado. E ele contando de outras vezes que ele ouvia a voz de Deus, e uma vez ele contando que ele sempre buscava ao Senhor, ele falou assim: eu já li os evangelhos de joelho, buscando intimidade com o Senhor. E ele contando que um belo dia ele chegou cansado em casa, simplesmente tirou sua roupa, deitou na cama para dormir e ouviu uma voz: você não falou comigo hoje. E ele olha para o lado, para sua esposa está dormindo. Ele falou: ué, mas quem está falando? Você não falou comigo hoje. Então ele lembrou que ele não tinha parado para falar com Deus no seu dia corrido. Ele levantou, se vestiu, se prostrou, pediu perdão e ali continuou falando com o Senhor. Qual é o nosso nível de intimidade? Como podemos aprender com os antepassados, com os nossos líderes? Podemos imitar a sua fé? Podemos buscar ter uma fé igual? Porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E podemos ensinar essa fé também aos nossos filhos. É através do que a gente faz, lembra? Os nossos filhos é uma esponja. Nós somos espelhos para eles. Eles estão nos observando o tempo todo. Então é através da nossa busca, é através do que a gente faz, que vai fazer com que os nossos filhos sejam iguais. Se eles nos vê buscando ao Senhor, orando, adorando, lendo a palavra, eles são nossos imitadores. No futuro eles vão fazer o mesmo. Como dizem Provérbios, ensine seu filho no caminho que deve andar. Esse no caminho é muito sério, porque é você andando no caminho e levando ele junto. Não é colocando ele no caminho e falando, segue aqui, que aqui é o melhor caminho. Não, é você estar ali junto com ele. Até chegar o momento que ele possa andar com suas próprias pernas. Então ele não se desviará mais dele. Versículo 9. Não se deixem levar por diversos ensinos estranhos. Olha isso que interessante. Não se deixem levar por diversos ensinos estranhos. E como que a gente não vai ser levado por ensinos estranhos? Quando a gente conhece o verdadeiro ensino.
Como não seremos enganados, né, pelos falsos profetas ou pelo próprio anticristo, conhecendo o verdadeiro profeta e conhecendo a Cristo, conhecendo verdadeiramente a palavra. Não tem como a gente ser enganado por ensinos estranhos quando a gente conhece o verdadeiro ensino. Então, eu fico muito triste, cara, quando eu vejo cristãos sendo enganados por falta de conhecimento. Aí a gente vai lá para Oséias. Meu povo padece por falta de conhecimento. Então, muitas vezes, eu fico chateado, mas se você parar para pensar, essas pessoas estão sendo enganadas porque elas querem. Que só lê, né, Éder? Só lê e não discute, né? Às vezes nem lê dele, às vezes só ouve o que é pregado. É, A tem isso. única O leitinho, palavra, né? a único dia que ele ouve alguma mensagem da Bíblia é no domingo, quando é lido pelo seu É só, líder. é só o leitinho mesmo. Não come comida sólida aí. E aí o que acontece? Essa pessoa ela tem um evangelho tão raso, a palavra tão rasa, que quando vem uma palavra de engano, ela engole, ela aceita. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Não se deixem enganar. Aí ele continua: é bom que os nossos corações seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais. Lembra que eles corriam o risco de comer alimentos de sacrifícios a outros deuses, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Não temos um altar do qual não tem direito de comer. Nós temos um altar do qual não temos direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote, o sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta pelos pecados. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta pelos pecados. Mas o corpo dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio de seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Então precisamos aprender a suportar a desonra que o Senhor suportou. Pois, versículo 14, não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Interessante isso daqui, porque ele fala por meio de Jesus. Então não tem como oferecer louvores a Deus sem ser por Jesus. Então, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente, todos os dias, sem parar. Nós precisamos oferecer louvores ao Senhor, fruto de nossos lábios, que confessam o seu nome. Continuamente, todos os dias. Lembra que a gente leu que o sacerdote, dia após dia, se ofertava sacrifícios ao Senhor? Aspergia sangue ao Senhor. Então temos que dia após dia, continuamente, lembra que a gente leu que precisamos nos alimentar continuamente?
que precisamos comer comida sólida continuamente, para que assim a gente possa conhecer a justiça e sermos conhecedores do bem e do mal. Então a nossa busca, o nosso alimento, o nosso louvor, o nosso sacrifício, a nossa adoração, confessar o nome de Deus tem que ser na nossa vida continuamente, dia após dia. Versículo 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Pois tais sacrifícios Deus se agrada. Lembra? Se Deus te dá riqueza, por algum motivo tem. Se Ele te dá riqueza, te dá sobra, o que você tem feito com essa sobra? Jogado no lixo ou compartilhado com quem precisa? Deus se agrada disso. Versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. A gente tem vivido uma geração que esse versículo tem se tornado o mais difícil de todos. Obedecer aos seus líderes e se submeter à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedecer-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria aproveitoso para vocês. Então, obedecer aos líderes que trabalham pela gente faz com que esse trabalho seja alegria e não peso. Então, quando o líder tem liderados que dá trabalho, seu trabalho se torna um fardo, se torna um peso. Mas quando este líder é temente à palavra do Senhor, vive a palavra do Senhor, você reconhece nele os princípios, e ele se torna o seu discipulador, e você se torna seu liderado, honre-o, obedeça-o, para que o trabalho dele seja alegria e não peso, para que ele tenha prazer em servi-lo e não se desagrade ao ver você. Quantas vezes a gente ouve de líderes, de pastores, de padres, apóstolos, evangelistas, cansado de pessoas que só sabem murmurar. Aquele membro de igreja que só sabe reclamar, que não ajuda em nada, que se pedir para ele levar uma cadeira, ele reclama. Esse tipo de pessoa é um peso para uma liderança. Aquele tipo de pessoa que não é capaz de ler a Bíblia sozinho. Aquele tipo de pessoa que, ao findar de uma mensagem, vai lá reclamar, porque o senhor pegou muito pesado. Não pode falar desse jeito com a igreja, que absurdo. Ou então o senhor viu a roupa de fulano? É o tipo de membro, é o tipo de pessoa que traz desgaste para uma liderança, ao ponto dessa liderança nem desejar mais estar ali. Então precisamos entender que tipo de liderados estamos sendo. Lembra-se que quando a gente estuda a palavra, sempre há um pastor, sempre há aquele que conduz as ovelhas, para que as ovelhas não fiquem perdidas. Sempre tem aquelas ovelhas mais novas e aquelas mais velhas também que ajudam a conduzir o rebanho. Mas que tipo de liderados temos sendo ao pastor que Deus tem colocado em nossas vidas? A este líder que Deus tem colocado em nossas vidas? Que tipo de ovelhas temos sendo? Uma ovelha que traz alegria ao seu pastor ou uma ovelha rebelde? Então precisamos meditar sobre isso.
para que também possamos honrar a nossa liderança. Versículo 18. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejávamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Orem para que eu lhes seja restituído em breve. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus. Cara, isso é muito massa. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna que foi derramado por nós, trouxe de volta de dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, que sendo Deus, se entregou por isso. E Jesus, eu acredito que ele foi trago de volta porque Deus reconheceu a sua obediência. O grande pastor das ovelhas os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. 22. Irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália lhe enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Olha que interessante, então, ele está falando para que os hebreus suportem essas palavras de exortação. Lembra que exortamos quem amamos. A gente não exorta uma pessoa que a gente não deseja o bem. A gente quer mais é que ela se perca pelo caminho. Ou a gente não conhece muito bem a pessoa também, né? A gente Sim. não vai. Você não quer muito bem daquela pessoa, que você não conhece muito bem, você não quer muito bem dela. Então, você não exorta ela, né? Então, quando exortamos, significa que a gente ama essas pessoas. Que a gente quer o bem delas, que a gente quer que ela tome o caminho certo. Muitas vezes na escola nós nos sentimos perseguidos pelos professores. Mas a maioria dos professores tem o desejo que você prospere, que você avance de série. E para isso, muitas vezes é necessário que ele exorte os alunos. Para que este aluno descubra o seu potencial. Então, a função do profeta e a função do apóstolo é essa que a gente vê em Hebreus, de exortar uma igreja, uma comunidade, para que ela volte para a sua rota. A gente vê que o livro de Hebreus é um ensinamento e uma exortação o tempo todo para que você volte ao arrependimento, para que você não se desvie, para que você reconheça verdadeiramente quem é Jesus e não fique comparando nem com os anjos e muito menos com Moisés, mostrando que este pacto de sangue, essa nova aliança, ela é muito melhor do que a antiga. Pois a antiga necessitava de sacrifício de animais. E a gente lê no livro de Hebreus que, na verdade,
Jesus se entregou como o sacrifício eterno e o único digno, porque ele não tinha pecado. E o Pai ofereceu o seu sacrifício por amor a nós e pelos nossos pecados. Então, suportemos as exortações, suportemos tudo. E aqui o autor ainda fala que, na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. Então, se a gente pegar o que está em Romanos, que fala sobre justificar, se a gente pegar em Coríntios também, que fala sobre fé e os dons, começar a juntar as coisas, essas palavras, a gente vai ver que realmente o que Hebreus escreveu é pouco. Existem muito mais no Evangelho. E aqui eu quero deixar que às vezes é o que a gente fica naquele pensamento, né? Quem escreveu? Ele deixa aqui, quando ele fala, né, do nosso irmão Timóteo, tem um comentário aqui que tanto o autor como os leitores de Hebreus claramente conhecem bem esse Timóteo. E o autor espera que Timóteo venha com ele para visitá-los, talvez em breve. Muitos acreditam que o Timóteo mencionado aqui seja o bem conhecido colaborador de Paulo. Mas o nome Timóteo era bem comum no mundo do século I. Se Hebreus vem dos círculos de Paulo, que poderia ser o Timóteo que Paulo conhecia. Entretanto, não podemos saber disso com certeza. Mas quando ele fala também que vem da Itália, a gente começa a criar ideias, né? Que realmente o autor de Hebreus não quis se apresentar, mas que pode ter sido Paulo exortando este povo. Ou alguém depois de Paulo, muito perto de Timóteo. Mas é bem interessante isso. Então, até quem escreve o comentário aqui não deixa claro, não prova, não fala, é Paulo. Mas existe essa possibilidade de ter sido Paulo também que escreveu a carta aos Hebreus. Mas como ele não se declara como nas outras cartas, e por algum motivo o autor da carta dos Hebreus quis se manter anônimo, a gente não sabe por quê. E como a Beth uma vez falou, pode até ter sido feito, escrito por mulher, e por ela não querer ser colocada, né, como inferior por causa da época, ela não se titula, mas esse final pode nos deixar naquela dúvida, né, naquela pode ser. A gente não pode bater o martelo, mas pode ser que tenha sido o próprio Paulo que escreveu essa exortação aos hebreus e que nos ensina que devemos buscar ao Senhor. E se formos exortados, disciplinados, precisamos aprender a nos colocar nessa posição e continuar louvando e adorando ao Senhor verdadeiramente todos os dias. Fechou? Fechou. E assim a gente finaliza então o capítulo de Hebreus, o livro de Hebreus. Cara, foi maravilhoso. Posso dizer que aprendi muita coisa, Deus ministrou verdadeiramente ao meu coração. E também me deu umas comidas sólidas, assim, difícil de engolir, mas que me trouxe uma compreensão que tem coisas que é só o Espírito Santo que vai resolver. E que realmente não devemos olhar para trás. Não devemos olhar para trás. Assim como aquele que põe a mão no arado e olha para trás e o arado se perde, você perde direção. Então, quem põe a mão no arado, o seu foco é sempre o ponto final. E o nosso foco é sempre Cristo Jesus. Fechou? Fechou. Aí.
Então vamos estar orando para a gente finalizar. E aí a gente volta amanhã, a gente vai começar a estudar então o livro de Joel, como a gente tinha combinado. A gente vai agora para o Antigo Testamento e vai ver as profecias de Joel. O Delei, pode orar pela gente, para a gente finalizar? Sim. Por favor. Pai querido, Pai amado, Senhor é santo, Senhor está nos céus, Senhor sabe de todas as coisas. Estamos aqui, Pai, para te agradecer. Obrigado, Pai, pelo fôlego da vida, por levantar todas as manhãs. Obrigado, Pai, pela essa misericórdia que se renova todos os dias, a todos os momentos. Ah, Pai, como o Senhor é maravilhoso. Queremos agradecer, Pai, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, que derramou seu sangue na cruz por nós. Ah, Pai, nos dê muita fé, muita sabedoria. Enche nossos corações de amor, de perdão. Nos perdoa, Pai, nossos pecados, para nos ensinar cada dia mais a aprender a perdoar aqueles que nos maltratam, que nos ofendem. Obrigado, Pai, por a oportunidade de estar aqui, aprendendo, estudando, lendo e discutindo os seus mandamentos, tuas leis, Pai. E que o Senhor nos capacita cada dia mais para sermos obedientes e aprender e buscar o Senhor a todo instante, Pai. Amém. Ah, Pai, como o Senhor é maravilhoso. Queremos te adorar a todo momento. Quero viver, Pai, debaixo da sombra das tuas asas, Pai, para cada dia mais buscar e na tua volta, Pai, quero estar preparado, pronto e que estamos para que não somos enganados, Pai, neste momento. Queremos caminhar junto, te adorar. E Senhor, único digno, Pai, de ser louvado, de ser engrandecido, de ser glorificado, Pai. Obrigado por mais um dia, Pai, que estamos aqui aprendendo um pouco mais de Ti. Senhor, nos cuida de nós, sabe de nossas necessidades, sabe hora que deitamos, hora que levantamos. Senhor é dono de tudo, Pai, e agradecemos por mais este momento contigo, Pai. Muito prazeroso levantar, estar participando e caminhando junto de Ti, Pai. O Senhor nos coloca nessa posição que é privilegiada de estar aqui de pé de manhã e pedimos que o Senhor a conosco de abençoar esse grupo, essas pessoas que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Que o Senhor venha abençoar essas famílias que participam, que levantam cedo para discutir e ensinar e aprender com a gente. Como é bom, Pai. O Senhor é o único digno de ser louvado. Obrigado. Em nome de Jesus, queremos agradecer por cada momento que o Senhor venha encher nossos corações do Teu Espírito, Pai, para cada dia mais nós ficar em alerta, acordado, para não sermos enganados. O Senhor é o único digno de ser louvado, de ser glorificado, de ser exaltado, Pai. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia dessas nações que estão perdidas, estão dormindo, que acorde para a tua volta, para
nós governar e reinar, em busca do reino e reinar junto de Ti, Pai. Amém. Ai, como o Senhor é maravilhoso. Queremos agradecer a todo momento. Queremos estar sempre conectado a Ti, Pai. Ter intimidade, ser Teu amigo, Pai, para sempre. Queremos andar junto. Estamos aqui pedindo, Senhor, esteja conosco no dia a dia, onde a gente caminhar, a gente possa levar o Evangelho do Senhor em todos os lugares que nós estivermos. Que o Senhor nos dê um bom dia, uma boa semana, cheia de graça, de fé. Fortaleça a nossa fé, nos capacita cada dia mais para fazer a Tua vontade, o Teu querer. Em nome de Jesus, pedimos, Senhor, que nos abençoe essas famílias. Quem está enfermo, quem está precisando de alguma necessidade de, se o Senhor está lá com a cura, que busque o Senhor a todo momento. E abençoe, Pai, nosso dia grandemente. Em nome de Jesus. Amém. E assim a gente finaliza o livro de Hebreus com esta exortação: busca o Senhor. E que você tenha cada vez mais desejo da palavra de Deus.